E, rapaziada, um irmão nosso mandou mensagem perguntando sobre marcas de corrente de comando para a moto dele. E eu vou explicar a mais para vocês entenderem o processo certinho, para que você não troque a corrente de comando e ela venha a estragar cedo e dar problema na sua motocicleta. Aqui na tela, como vocês podem observar, nós temos, só para poder ilustrar esse início da conversa, o manual de serviço da CBX 1050 Super 6, a Honda 6 cilindros, tem a corrente de comando no meiozinho aqui, né? Pra quem não sabe, a corrente de comando comunica a parte de baixo, a parte de cima do motor, dando sincronia. Mas vamos lá para o assunto importante. Eu utilizo esse manual aqui porque eu trabalho com a CBX, uma Honda 6 cilindros. Maravilhosa, som de McLaren, cara, motorzão mesmo. Pessoal, rapidinho, só pedir pra vocês se inscreverem no canal, dar like, favoritar o vídeo, se possível publicar para ajudar a gente a crescer. Obrigado. Dito isso, eu vou mostrar pra vocês uma moto de exemplo aqui, mas vai servir para qualquer motocicleta que utilize o sistema de corrente de comando, ou seja, OHC, DOHC ou SOHC. Belezinha, rapaziada? Bora lá. Aqui nós temos o manual de serviço da CBX 250 Twister, capítulo 8, página inicial. Nós temos aqui a descrição do cilindro, mas o que importa são os componentes aqui, ó. Você pode observar que nós temos basicamente 4 itens que compõem o kit da corrente de comando. A gente tem aqui atrás, que não tá aparecendo no desenho, né? O acionador, que é o que empurra o conjunto, tem uma mola, catraca e tudo mais. Nós temos o tensor, que é o que empurra a corrente de comando, que é esse cara aqui. Nós temos a corrente de comando, a própria, que comunica a parte de baixo com a parte de cima. E nós temos o guia, que é o que guia a corrente de comando nessa parte aqui, na outra face. E eu já vou parar o vídeo nesse ponto para lembrar de 2 itens que o mecânico deve conferir quando a motocicleta passa dos 80 mil km rodados. Confira aquela coroinha lá do comando, ou seja, a engrenagem do comando lá em cima, ou dos comandos, né, se for do OHC, e aquela lá de baixo do virabrequim. São as engrenagens que comunicam a corrente de comando, tá? Tem que conferir pra ver se não tá gasto. Porque muitas vezes também, o cara troca a corrente de comando e ela tá pulando o ponto, obviamente, é porque a engrenagem lá embaixo do virabrequim ou do comando em cima estão ou engrenadas ou desgastadas. Só essa dica aqui. Vamos lá. E bora lá, rapaziada, é o seguinte, marca, corrente de comando pra mim é Didi, tá bom? Inclusive marcas famosas como a Honda utilizam Didi hoje como linha de montagem. Mas se você for comprar Didi na Honda, você prepara deixar o fígado lá, porque os caras são careiros mesmo, né? É melhor você comprar fora, mas muito cuidado, meus irmãos, com falsificação. Didi, TXK, KMP, são marcas, cara, que, meu Deus do céu, os caras falsificam igual a gente toma coca. Muita Coca-Cola. Os caras falsificam muito. Eu só explicar pra vocês o modo operandi correto aqui. Lembrando que cada um faz o que quer. Isso aqui é apenas um protocolo profissional que deve se seguir no ato de você trocar a corrente de comando, tá bom? Que a galera vai lá e troca só a corrente de comando. Mas esquece que o guia, por exemplo, ele gasta, o tensor, ele gasta, o acionador, ele vai tendo sua vida útil embora. E deixa eu só falar sobre o nome dos componentes, vai valer agora, eu vou repetir. Aquele que empurra o conjunto todinho do lado de fora, ele é o acionador, certo? E ele empurra o tensor. O tensor empurra a corrente de comando. E a corrente de comando do outro lado fica apoiada na guia. Então é acionador, tensor, corrente de comando, guia, belezinha? Então vai lá. O modo operandi correto, ou seja, o rito profissional a se seguir durante o processo da manutenção da corrente de comando é trocar todo mundo. Porque primeiro, você vai preservar sua moto. Segundo, você tá até ali dando uma graninha a mais pro seu mecânico, você tá ajudando nossos irmãos que tanto ralam, tanto lutam aí pra poder cuidar da sua motocicleta, tá bom? Todo ponto. E principalmente você tá cuidando do seu bolso. Porque se você utiliza vou trocar ali, por exemplo, só a corrente de comando e o tensor e o guia dão gastos, a corrente de comando, por mais que esteja nova, ela vai ficar um pouquinho bamba ali no sistema. Ou então o acionador já vai chegar quase no final de cara já. E aí, com poucos quilômetros, ela vai afrouxar, vai pular ponto, vai quebrar tudo, porque pula ponto, o pistão atropela a válvula quebra, cai dentro do cilindro, o cilindro vai mastigando o cabeçote, um pedaço de válvula, um pistão quebrando, aí a biela entorta, às vezes quebra até a carcaça embaixo. Então, eu não aconselho, tá bom? Faça o que você quiser, sua vida, eu tô passando pra vocês o modo operandi correto, não custa nada. Você já desmontou ali, aproveita, dá uma carbonizada na cabecinha do pistão, já dá um talentinho, troca ali os retornozinhos de válvula, tão novinha, tudo baratinho, já tá ali, mano. Certo? Às vezes, não, minha moto tá com 100 mil, mas não tá fumando ainda. Tudo bem, vai lá, faz só uma troquinha de anéis na pampa, pra dar mais uma revigorada no motorzinho, põe marcha, beleza, não tem problema, tá? O importante é essa comunicação. A corrente de comando tá tinindo, antes de falar, tá zerada, porque senão, mano, é problema de verdade. Inclusive, já tive problema com irmãos mecânicos que o cliente quis trocar sua corrente, e o que aconteceu? Com 10, 8 mil quilômetros, ela pulou ponto e quebrou tudo, o cara foi lá reclamar com ele. Por quê? Porque mesmo a corrente nova, como a guia e o tensor tá gasto, o acionador quase chega até o final e não consegue esticar a corrente. Entendeu? E dá problema. Mas só reforçando. Cada um faz o que quer. Tá bom? Ou às vezes também o cara tá sem dinheiro. Tudo bem, mano. Mas anda na maciota. Funciona a moto, espera esquentar um pouquinho. Não sai dando tranco pesado na aceleração, não. Sai na manha da aranha, certo? E aí tá tudo bem. Mas depois você vai lá e substituir. O importante é você cuidar da sua moto e você ter aí muitos quilômetros sem você quebrar o motor de uma forma severa, tá bom? E vai lá, pode comprar Didi, pode usar. Mas no meu entender, né, o correto, que é o rito profissional adequado, é você trocar tudo, já dá um tapinha na parte de cima, dá uma limpadinha, já vem com óleo diesel, faz um flushzinho no motor, dá uma limpadinha, maravilha, tá zero pra rodar muitos quilômetros. Tamo junto, rapaziada. É nóis.